E aí falaram agora do Gabigol, é mental, não sei o quê. Ah, não, porque ele oscila. O Gabigol não tá oscilando porra nenhuma. O Gabigol tá jogando mal o ano inteiro, gente. Praticamente. Praticamente. Hoje foi uma figura nula mais uma vez. E não só ele, como a Arrascaeta. A Arrascaeta não decide jogos há quanto tempo? Decidiu contra o Atlético Minas. O Flamengo tinha tudo para ganhar esse jogo, gente. O Corinthians é a baba do boi cansado. O Flamengo dominou o jogo com extrema facilidade até o golaço do Gerson. É bom que se lembre que no primeiro tempo o Bruno Mendes teve uma bola batida na mão dele também. E ali o juiz nem o VAR acharam nada. Pelo caso, quer dizer, o empate foi justo, né? O Flamengo teve mais posse de bola, tudo, mas não criou tanto para poder definir. Teve o golaço do Gerson, o Corinthians teve o pênalti bem marcado ali. É o seguinte, o Flamengo não conquista as vitórias diante de muitas equipes, e até mesmo do Corinthians, por pura incompetência nessa temporada. Porque é um abismo de diferença a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo para os demais. Bom, assim, eu sei que tem muito torcedor do Flamengo que questiona a decisão. Sim, tem muita gente. Mas eu acho meio louco. Eu também acho. Acho que o jogo aqui foi o jogo do Flamengo no primeiro tempo, né? O Corinthians faz aquela pressãozinha de 5 minutos, depois o Flamengo coloca a bola no chão, e aí o time do Flamengo com a bola nos pés é de um nível realmente incrível, né? Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Após esse empate melancólico, e melancólico não, o empate com gosto de derrota para o Flamengo, né? Que poderia ter assumido a vice-liderança, mas pode terminar a rodada na 6ª colocação, né? Então, vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, o que a mídia esportiva falou sobre esse empate de Flamengo e Corinthians, que é um empate, sinceramente, com gosto de derrota, né? Porém, caso o Fluminense vença o Botafogo, né? A vantagem pode continuar pode diminuir para 8 pontos, né? Incrivelmente, agora a gente vai torcer para o Fluminense contra o Botafogo, né? Para tu ver como que é o futebol, né? Mas no final da Libertadores, vamos torcer para o Boca Juniors, né? Mas vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí. O Corinthians, acho que foi um bom resultado, sim, né? 1-1, um ponto. Acho que foi um bom resultado pro Corinthians, né? O Flamengo nem tanto, né? Vambora. Pelo amor de Deus. Mário Jorge, você quer continuar? Tem um gostinho de quero mais? Porra, não. Ele quer treinar, sei lá, o Rosita Sofia. O cara tá treinando o principal do Flamengo. Claro que se ele puder ficar, ele vai querer ficar. Imagina o salário do cara que vai sair de quanto para quanto. Lembra o Zé Ricardo? O Zé Ricardo é técnico da base. Treinou o Flamengo em 2016, foi bem, depois de 2017 foi péssimo. Aí teve um momento ou outro ali e tal, no Vasco, a maioria dos trabalhos muito ruim, agora tá no Cruzeiro. Ele mudou completamente a vida dele. Sorte dele, que seja feliz. O patamar salarial de um técnico do Sub-20 é muito pequeno perto do técnico profissional, de time grande, especialmente. Então, são umas perguntas que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Não interessa, com todo respeito, a carreira do Mário Jorge, o que ele quer fazer, se ele quer treinar sei lá o quê. Não interessa para o torcedor, interessa para quem está acompanhando a coletiva, que é o torcedor do Flamengo, é o time. E aí falaram agora do Gabigol, é mental, não sei o quê. Ah, não, porque ele oscila. O Gabigol não está oscilando porra nenhuma. O Gabigol está jogando mal o ano inteiro, gente. Praticamente. Hoje foi uma figura nula mais uma vez. E não só ele, como a Arrascaeta. A Arrascaeta não decide jogos há quanto tempo? Decidiu contra o Atlético Minas, no jogo que o Pedro foi agredido por aquele preparador físico do Sampaoli, mudando completamente os rumos da temporada do Flamengo. Mas não tem decidido jogo nenhum. Aí você pega aí o Ricardinho na televisão comentando, não, que o Gabigol não, o Arrascaeta, ele mapeia. Mapeia o quê, meu irmão? Mapeia o quê? Que sabe que ele tem talento, que ele enxerga longe e tudo, mas não adianta dar um passe um pouco mais rebuscado, aí já ganha vários elogios, cara. Tem que decidir jogo, colocar o amigo na cara do gol, fazer o gol ele mesmo, como fez contra o Atlético. Eu estou no segundo tempo, fez um gol de falta, pôs o Wesley na cara do gol, foi dando vencer o jogo. E depois aconteceu com tudo, eu já citei, né? E mudou completamente os rumos da temporada. Mas o Gabigol não tem jogado nada, o Arrascaeta está muito aquém, várias lesões. E isso tem que ser discutido, por que se machucam tanto? O que está acontecendo? Hoje é um jogo que o Flamengo vencer de qualquer maneira. E depois que tomou o gol de empate, o Corinthians achou o gol, porque não estava nem merecendo, estava nem atacando, você pega os números e você vê, aí o Flamengo toma um gol, um pênalti, né? Do Léo Pereira. O Flamengo não busca o segundo gol com afinco, com tesão, com empenho, sabe, de lutar até o final, não. Nada disso. Ali, burocraticamente, vai levando, aí acaba, eles aplaudem ali o torcedor e tal. Pelo amor de Deus, né, gente?
Isso é muito pouco. O que esses caras fizeram pelo Flamengo está na história do clube. Vai ficar sempre elogiando, mas tem que fazer mais, amigo. O salário está em dia, a torcida está lá, tem que fazer mais. O que fizeram antes não vale mais, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. E tudo isso acontece por quê? O presidente do Flamengo está preocupado agora com o que? Arrumar um técnico, ver se faz uma última temporada boa, no tentativa e erro, porque nada é feito com planejamento. A mesma coisa vai para o vice-presidente de futebol, uma gestão péssima, né? Uma gestão nos últimos anos muito ruim, mesmo em temporadas em que deu certo por acaso ali, por conta do talento dos jogadores que o Flamengo venceu, muitas falhas foram cometidas. Cada vez mais a gestão do Rodolfo Landim, no que se refere ao futebol, se parece com o do Eduardo Bandeira de Mello, que foi um fiasco retumbante, um fracasso. O Flamengo poderia ter muito mais, já com os investimentos daquela época, do que conseguiu, mas havia um certo paternalismo, jogadores que eram chamados de protegidos, né? Enfim, aquelas coisas todas, né? E está cada vez mais parecido. Esses jogadores não são cobrados, esses jogadores não são questionados. Aí fala-se na renovação de contrato do Gabriel, que não está jogando nada. Essa semana saiu uma informação muito curiosa, que o Bruno Henrique estaria triste, foi procurar ajuda psicológica, porque o Flamengo não renovou o contrato dele. Gente, o cara é um jogador maduro, o cara que vai fazer 33 anos, está no esporte há muito tempo. Qual é a história do Bruno Henrique? Vamos lembrar a história do Bruno Henrique. Ele chegou ao Flamengo depois de uma temporada difícil no Santos, problemas até no problema da visão, do olho, né? O Flamengo contratou o Bruno Henrique, ele não era um dos jogadores mais caros do elenco, ele era um dos mais bem pagos. E pelas mãos de Jorge Jesus, junto com ótimos jogadores que o Flamengo colocou ao seu redor, tem isso também. Você joga, todo respeito ao Santos, jogasse ele pelo Santos mais uma temporada com um time que tinha o Santos, mesmo em São Paulo, seria uma realidade. Ao lado dos caras que o Flamengo colocou ao seu redor, isso vale para todos os jogadores, tu joga com o nego bom, meu irmão, você vai jogar mais. Joga com um cara mais ou menos, vai jogar mais ou menos. Joga com um cara ruim de bola, você vai se afundar mesmo que você jogue muito. Né? Isso é uma coisa óbvia. E o Flamengo contou um time muito forte, com um técnico excelente, que é o Jorge Jesus, naquele momento, então ele começou a jogar muito bem. Então, o Flamengo a ele proporcionou uma oportunidade que ele aproveitou a uma troca ali. Ele foi bom para o Flamengo foi muito bom para ele. Quando termina a temporada 19 e vai entrar na 20, ele faz um novo contrato, o salário do Bruno Henrique praticamente triplica, ele passa a ganhar ali próximo dos maiores salários do elenco, o próprio Arrascaeta, o próprio Gabriel. Então o Flamengo fez todo o reconhecimento. Ele teve toda a assistência, fizeram vídeos da Flá TV, um vídeo emocionante, recuperação dele, momentos de dificuldade. Me parece que não faltou nem assistência, nem carinho, nem atenção por parte das pessoas, por parte da torcida, até da imprensa. Porque ele é um cara carismático, um jogador que todo mundo que acompanha gosta, é difícil não gostar dele, né? Parece um cara bacana e tal, é um ótimo jogador, pessoa até muito simples. Muito bem. Não dá para o Flamengo renovar o contrato do jogador que está machucado. Não existe. Aí fala em profissionalismo. Queremos um regime profissional. Não é profissional você renovar o contrato, me desculpe, de nenhum jogador com séria lesão. Porque você tem que, sendo um regime profissional de gestão, você pensa primeiro nos interesses do clube. E no interesse do clube não existe você renovar com um jogador machucado. Ah, mas se ele voltar a jogar bem, ótimo para o jogador. Ele está valorizado, então ele vai poder pedir mais. E cabe ao clube aí pagar aquilo que ele vale. Bom, é assim. Foi bom para o Bruno Henrique e bom para o Flamengo também. Melhor para o Flamengo pagar muito ao Bruno Henrique do que ele parar de jogar, ficar machucado, nunca mais atuar. Ele teria que parar de jogar, o Flamengo perderia um grande jogador e ele perderia a chance de continuar no futebol, seria muito triste. Agora, esses números, né, têm que ser compatíveis com a realidade. Se não houver um acordo, se ele pedir muito mais do que faz sentido, do que é o razoável, quiser seguir o caminho dele, também é um direito que ele tem. E o Flamengo tem o direito de renovar ou não. Né? Então, assim, isso é tratar com profissionalismo. O resto é conversa fiada. E tem torcedor que fala assim, não, quero um regime profissional. Não dá para ter um amador como Marcos Braz à frente do futebol. Ok, tudo bem, concordo. Mas e aí? Aí defende renovação de contrato a qualquer custo? Por conta desse tipo de coisa que o Flamengo e outros clubes se colocaram em buraco financeiro durante muito tempo. Porque não faziam o dever de casa, que é você andar com as próprias pernas, dar o passo do tamanho das suas pernas, não fazer nenhuma loucura. E o Flamengo tem muito dinheiro em relação aos seus rivais, né? Mas tem que fazer uma boa gestão dessa grana. E esses jogadores que estão lá dentro do campo têm que ser cobrados. Porque estão devendo demais. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique dá outra história. A questão dele é um outro episódio que eu acabei de citar. Esses dois especialmente. O Gerson tem boas e mais partidas. Jogou bem, fez um gol, teve que chutar mais fora da área, mas foi vilão contra o São Paulo. Porque ele perde uma bola na entrada da área. Logo depois do gol que abriu o placar, ele poderia ter chutado, passado, cavado uma falta, não fez nada disso. Perdeu dessa jogada em que ele perde a bola, surge a falta toda de Ayrton Lucas no Wellington Rato, do cruzamento, o gol do Nestor, que foi o gol do título do São Paulo. O Flamengo ia virar ali pelo menos com 1-0 no placar, virando para o segundo tempo. O São Paulo ficaria muito mais pressionado, o curso da história poderia ser alterado. Né? Aliás, ele foi alterado, tudo indica, no erro do Gerson, a partir do erro do Gerson. Que às vezes é muito pouco competitivo num jogo de futebol.
Competitivo no sentido de sempre disputar a bola, de marcar, de dividir todas. Como, por exemplo, no próprio chute do gestor, já falei sobre isso, ele ficou distante, não diminuiu o espaço, pelo menos para dificultar o arremate do adversário. Mas hoje ele fez um gol muito bonito, estava fazendo uma partida melhor, foi tirado também, não sei porquê. Foi poupado para o Diniz, para a seleção, é isso? Faça-me um favor também, né, Mário Jorge? Mas também, aquela coisa, né? O cara está ali tentando compor, porque não vai ficar batendo de frente com jogadores ou com medalhões, tentar colocar todo mundo em campo, acaba sendo um negócio meio político também. Os elogios ao Arrascaeta na transmissão da televisão foi um negócio patético. Negócio patético. Que elogio aqui? Por que aquele elogio? Ele mapeou? Mapeou o quê, irmão? Mapeou o quê? Só se for elogio para quem é corintiano. Aí deve ser um motivo de elogio. Não jogou nada. Se ele tivesse jogado bem, o Corinthians teria perdido o jogo. E o Corinthians está tão se arrastando, gente. A situação do Corinthians é terrível. Vai ter eleição no final do ano. E essa eleição parece que vai ser mais disputada do que habitual, do que aconteceu nas últimas, né? Me expressando melhor. E é dívida, jogadores que vão embora, mandam embora técnico, aí fazem um contrato com o técnico até 2025, não se sabe quem vai ser o presidente. E o time, no final, com as calças na mão, segurando uma achando ótimo. Que é um apequenamento, né? O Corinthians em casa contra o Flamengo 1-1, normal, o Corinthians atacar o Flamengo até o final para ganhar o jogo. E não aconteceu, estava satisfeito com o empate. E o Flamengo também não agrediu como poderia, porque é preguiçoso, saparmaceira a situação. Não sei se alguém que gostou desse espetáculo, eu achei lamentável, todos os aspectos, para as duas equipes. Live que começa irritada, né? É óbvio, né? O Flamengo tinha tudo para ganhar esse jogo, gente. O Corinthians é a baba do boi cansado. O Flamengo dominou o jogo com extrema facilidade até o golaço do Gerson. Aí o Gerson faz aquele golaço, e em vez do time continuar mantendo a pressão, continuar dominando a posse de bola, o Flamengo baixa as linhas, como se costuma dizer hoje. Na verdade, recua para defender o 1-0. E aí, claro, até um time medíocre, como é o time do Corinthians, acaba se animando e vai para frente. Afinal de contas, já perdia por 1-0, não tinha mais nada a perder. O Mano saiu a botar atacante, meteu o centroavante, trocou alguns jogadores, tá? E o Corinthians começou a pressionar desordenadamente, é importante que se diga. Mas é claro, num lance em que chutou 3 vezes, na terceira vez a bola bateu na mão do Léo Pereira e o juizão foi lá e pá, na marca do cal. É bom que se lembre que no primeiro tempo o Bruno Mendes teve uma bola batida na mão dele também. E ali o juiz nem o VAR acharam nada. Aliás, o Bruno Mendes, na minha opinião, tinha feito um pênalti antes. Não me lembro quem era o jogador que entra e dribla para dentro da área, e o Bruno Mendes claramente bota uma letra, dá uma letra para trás para derrubar o jogador. Mas nada disso o juiz considerou. Agora, independentemente de erros da arbitragem, a verdade é que o Flamengo deu muito bom. A saída do Gerson atrapalhou. Ele fazia um partidaço. Não só pelo gol, não só pelo golaço, mas desde o primeiro tempo ele era o grande jogador do Flamengo em campo. Mas, caramba, entrou o Arrascaeta. Não podia recuar da maneira como recuou. E o Flamengo claramente recuou para tentar garantir esse 1-0, que seria importantíssimo, claro, essa vitória era fundamental. Essa vitória, gente, poderia botar o Flamengo de novo na briga pelo título brasileiro se o Fluminense ganhar do Botafogo amanhã, por exemplo. O resultado que está longe de ser improvável. Eu acho que o Fluminense atravessa uma fase bem melhor do que a do Botafogo. Agora, sem ganhar o jogo, o Flamengo, se tivesse ganhado, ia dormir na vice-liderança. A apenas 6 pontos do Botafogo. Claro, Botafogo e Fluminense joga amanhã, Bragantino joga amanhã, Grêmio joga amanhã, Palmeiras joga amanhã. Mas o Flamengo estaria no bolo. Agora ele ficou, vamos assim dizer, na arrebentação. Ele não conseguiu passar a arrebentação. Para quem já pegou jacaré ou surf, sabe o que é isso, né? A onda vem e perto da praia ela arrebenta. Para você fazer um bom surf, você tem que passar a primeira arrebentação para depois pegar as ondas que estão chegando. O Flamengo não conseguiu passar da arrebentação por covardia tática. E aí
eu vou culpar o Mário Jorge. Porque o Mário Jorge tinha a obrigação de, ali na beira do campo, em vez de defender que os jogadores baixassem as linhas, que os jogadores mantivessem a forma de jogar e a pressão como o Flamengo estava jogando até ali. O Flamengo tinha alugado o campo do Corinthians. Só jogava o Flamengo. Depois do gol, tudo mudou. Contribuiu, sim, a saída do Gerson, mas não justifica o recuo que o Flamengo deu. A Arrascaeta entrou mal. Não dá para dizer que foi culpa dele, mas ele não entrou mantendo o ritmo que o Gerson tinha. E o Gabigol, meu Deus do céu, cara. O que é o Gabigol hoje em dia? Gente, o Gabigol tá uma coisa roliça. Basta olhar. Não quero saber de massa muscular, nem de peso, nada disso. Basta olhar. Você olha para o Gabigol dentro de campo, ele está explodindo dentro daquela camisa. Está explodindo. E não ganha mais nada. Sem reflexo. Gente, olha, quando o Tite assumir na segunda-feira, Marcos Braz hoje confirmou que amanhã vai ser definido tudo. Na verdade, já está definido. O único problema, isso aí é tão claro, né? Eu fico impressionado que as pessoas, às vezes, se deixam... Estou suando aqui, aí começa a embaçar os óculos. As pessoas se deixam enganar. Ah, não, ainda falta isso, ainda falta aquilo. A única coisa que faltava, gente, era esse jogo. Porque se o Tite anunciasse que tinha assinado antes desse jogo, ia ter uma porção de gente dizendo, não, mas então tem que dirigir na Neoquímica Arena. E ele não queria. Claramente, o Tite não queria dirigir o Flamengo nesse jogo contra o Corinthians, que já convidou 4 vezes para voltar, diante da torcida do Corinthians, de quem ele é ídolo. Então, todo esse nheco-nheco aí, falta isso, falta premiação, falta... Gente, isso tudo é detalhezinho sem a menor importância. Já está tudo certo, ele assume na segunda-feira. E provavelmente será anunciado oficialmente amanhã. Agora, imagina se o Flamengo ganha esses 2 jogos, né? Ganhou do Bahia, estava ganhando hoje, estava jogando melhor, não é que ganhava por acaso, estava jogando melhor. Aliás, jogava melhor contra o Corinthians do que jogou contra o Bahia. E recua, cara, como time pequeno, que faz 1-0 e recua para garantir o resultado. E aí aconteceu isso, o Flamengo deixou escapar 3 pontos que seriam fundamentais para, pelo menos, ficar sonhando com a possibilidade de lutar por esse título brasileiro nas 13 rodadas que faltam. Faltam 13 rodadas ainda, gente. Para os outros times que não jogaram no sábado, faltam 14. Muita água ainda vai rolar debaixo da ponte. Mas o Flamengo não pode ficar para trás do Bragantino, do Palmeiras e do Grêmio, que estão na frente dele. O Flamengo tem que estar ali, ou passando ou grudado. E o Flamengo hoje deu uma chance para todos esses times amanhã abrirem mais 3 pontos em relação ao Flamengo. Então a coisa vai ficar muito difícil. Em termos de brasileiro, vai ficar muito difícil. O Tite vai assumir para, na verdade, brigar pelo G4, brigar por uma vaga na Libertadores. Essa vitória hoje poderia fazer com que ele entrasse sonhando com algo mais. É o famoso ruim para os 2. Verdade, Chacon, boa noite. Ruim para os 2, né? Se você olhar a tabela ali entre os 6 primeiros, né? O Flamengo está vendo que está se aproximando ali do Atlético Mineiro, que enfrenta o Curitiba amanhã, tem o Atlético Paranaense, o próprio Fortaleza, que está na final da Sul-Americana, vai querer somar seus pontos para poder ficar ali em zona de Libertadores, né? E o Botafogo, bom, porque o Flamengo não se aproxima, né? Fica 8 pontos. Botafogo com um jogo amanhã diante do Fluminense. E para a parte de baixo, o Corinthians é 4 pontos, né? Na zona de rebaixamento. O Vasco tem 27. O Santos joga amanhã pelo caso. Quer dizer, o empate foi justo, né? O Flamengo teve mais posse de bola, tudo, mas não criou tanto para poder definir. Teve o golaço do Gerson, o Corinthians teve o pênalti bem marcado ali, se defendeu, pôde alguns contra-ataques até agora mesmo no final com o Luiz Araújo podendo virar o jogo, né? Então, quer dizer, o empate não é bom, não foi bom. Não foi bom, faltando 12 rodadas, né? Não falta... Pelo menos não foi uma derrota contra um ainda bagunçado Flamengo. E aí, suas avaliações sobre essa partida, Favara?
O Flamengo não conquista as vitórias diante de muitas equipes, e até mesmo do Corinthians, por pura incompetência nessa temporada. Porque é um abismo de diferença a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo para os demais. É um abismo mesmo. O Flamengo tem uma qualidade extraordinária com seus jogadores. A gente falou durante o jogo, você entra Gabi, entra Arrascaeta. O Corinthians, coitado, entra o Romero, que tenta fazer uma jogada diferente, ele se perde sozinho com a bola. Então, a diferença técnica é gigantesca entre os jogadores do Flamengo e a maioria das equipes do futebol brasileiro. Então, quando não tem a vitória, e essa temporada foi péssima para o Flamengo, é muito por incompetência deles mesmo. É um ano desastroso para o time do Flamengo. O Flamengo hoje poderia ter vencido o jogo por 2-3-0. Não estou menosprezando não o Corinthians. Qualquer adversário teria dificuldade, se o Flamengo estivesse jogando o fino da bola, de ganhar do Flamengo. Agora, o Corinthians conseguiu achar um empate. Se a gente for olhar para dentro de campo, o placar acabou sendo justo, porque o Flamengo também não forçou tanta barra para vencer esse jogo. E para o Corinthians, é óbvio que não é um resultado tão favorável, porque está mais próximo à zona de rebaixamento. Mas vamos supor que o Flamengo fique fora de uma vaga direta à Libertadores da América. É tão assombroso quanto o Corinthians ficar próximo à zona de rebaixamento pelo investimento que o Flamengo teve. Então, o resultado saiu hoje, não saiu do empate, ficou em 1-1, e eu acho que foi justo pelo futebol que a gente viu. Mas os dois times estão devendo, assim, demais. Óbvio que o Corinthians não devendo para conquistar um título. O Flamengo para conquistar um título e o Corinthians para nem pensar em se aproximar de uma zona de rebaixamento, que seria normal para um Corinthians brigar por uma vaga numa pré-Libertadores, numa Sul-Americana. Chacon? Acho que não, né? Suspense. E acho que é o grande nome, né, Vez? É o nome que... Bom, assim, eu sei que tem muito torcedor do Flamengo que questiona a decisão. Sim, tem muita gente. Mas eu acho meio louco. Eu também acho. Acho que o Tite pode dar ao Flamengo uma competitividade que o Flamengo não tem e não teve em muitos momentos. Em termos de competir mesmo, de, por exemplo, conseguir ficar vivo no jogo quando tá jogando mal. Porque o Flamengo, quando tá jogando bem, ganha mole, ganha muito bem. E quando o Flamengo tá mal, ele toma goleadas que outros times raramente tomam, né? Então, assim, né? Toma 4 do Bragantino, toma 3 do Atlético Paranaense em casa, toma 3 do Cuiabá. Então, acho que esse o Tite pode fazer. E o detalhe é que a diretoria não trabalha com outro nome. Se por um acaso o Tite chegar e falar assim, sabe o que mais? Conversei com a patroa aqui, tomei um enquadro da patroa, que é a nossa vida, né? Tomei um enquadro dela, não vou treinar nem agora, nem no ano que vem, só vou treinar em 2028. O Flamengo tá no mato, porque não trabalha com outro nome. Não trabalha com outro nome. Essa é a informação. Isso é informação. O Flamengo nem tem alguém da comissão técnica permanente, que aí cria aquele constrangimento pelo segundo treinador, do cara já estar demitido, né, já estar sabidamente demitido. Sem ser demitido? Sem ser demitido e ter que mandar o cara dar treino. O Paulo Souza, no ano passado, ainda fez isso fora de casa. Ele fez isso no Rio Grande do Sul. É verdade. E agora fez com o Sampaoli. E também, se o Tite falar, porque quer saber? Eu vou... Mas assim, lembrando que o Flamengo vai ter que reunir o tal do conselho. Mas eu acho lembrando que essa direção não sabe normalmente admitir, né? Nem demitir, né? Tanto é que às vezes o Abel Braga e o Dorival saíram antes que ficaram sabendo que estavam negociando com outros nomes. Né? Então, é porque essa direção ela tem um pequeno problema para trabalhar. Um pequeno problema. Que é lidar com um negócio chamado ser humano. Aí realmente é mais difícil. Vamos voltar para a Neoquímica Arena, porque Everton Ribeiro tá falando por lá e vamos ver o que tem a dizer. Um dos capitães, o capitão do time. Do elenco do Flamengo que já foram convocados pelo Tite, né? Você conhece muito bem o treinador e o Flamengo está muito perto de fechar, de anunciar oficialmente o Tite. O que você pode falar sobre o Tite no dia a dia, o que ele pode acrescentar ao Flamengo nessa reta final de temporada e já pensando também no ano que vem? Um cara que dispensa, né? Apresentações, campeão, onde passou, fez 6 anos na seleção, um trabalho incrível. Tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo, então eu sei que é um cara agregador, que entende muito de futebol, uma comissão muito boa também, que já tem uma experiência. Então, se ele vier para cá, vai nos ajudar muito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho.
Como que é? Conversa entre os jogadores? Quem já trabalhou com o Tite conversa com os outros jogadores? Existe essa empolgação pela possível chegada do Tite? É difícil falar empolgação, né? Porque a gente não sabe se vai fechar, se tem outros treinadores, mas é lógico que um treinador como o Tite está sendo especulado aqui é uma grande responsabilidade, né? Para quando chegar. Então a gente comenta, né? Que é um grande treinador, tem uma carreira muito vitoriosa e se vier vai ser muito bem-vindo e vai fazer um grande trabalho como ele vem fazendo nos últimos anos. Assim, já tá claro, né? É que não dá pra falar claramente, abertamente e tal, mas já tá claro que o Tite será o novo técnico do Flamengo. Questão de tempo, né? É o quê? Questão de tempo, né? É isso, questão de tempo. Mais dia, menos dia. É isso. Os dois saíram abraçados aqui num péssimo resultado para ambos. Pro Flamengo, que ainda sonha com o título, por que não? E também está buscando, consequentemente, a vaga para a Libertadores do ano que vem. E o Corinthians, nesse fardo, né, que está sendo carregado aqui, ó, nas costas, para tentar escapar do rebaixamento. Ruim para os dois, ruim para os dois. O Flamengo está a 8 pontos do líder Botafogo e o Corinthians só está 4 pontos acima de Vasco da Gama, que tem 27 pontos, Goiás com 27 e Santos com 27. Lembrando que o Corinthians ainda vai ter que enfrentar aí, né, o Vasco da Gama, o Santos. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, né? O Corinthians tem esses adversários aí pela frente. O jogo aqui foi o jogo do Flamengo no primeiro tempo, né? O Corinthians faz aquela pressãozinha de 5 minutos, depois o Flamengo coloca a bola no chão e aí o time do Flamengo com a bola nos pés é de um nível realmente incrível, né? O Gerson teve uma boa atuação no primeiro tempo, o Bruno Henrique também. O Ayrton Lucas apoiando bastante o ataque. As principais jogadas do Flamengo foram pelo setor esquerdo. Bruno Mendes teve tanta dificuldade que até se machucou. É um uruguaio meio fajuto, né? Tá sempre sentindo alguma coisa e a cabeça também não funciona, né? Agora o cara vê o Gerson em cima dele, outra hora o Bruno Henrique, outra hora o Everton Ribeiro, que saiu da direita para jogar na esquerda. Aí realmente fica complicado. O Ayrton Lucas teve aos 30 minutos do primeiro tempo a melhor chance para o Flamengo. Um chute cara a cara com o Cássio e o Cássio espalmou para fora. 1 minuto depois foi a vez do Everton Ribeiro chutar no travessão. Poderia ter sido também aí o primeiro gol da equipe do Flamengo. 0-0 primeiro tempo, ufa, não foi um resultado ruim para um Corinthians que praticamente foi dominado, né, por 40 e poucos minutos pela equipe do Flamengo. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, vou ser bem breve aqui, bem rápido. É um empate com gosto de derrota. O Flamengo conseguiu desempenhar um bom futebol sim, né? Principalmente no primeiro tempo, ali pelo lado esquerdo, ali, pelo lado de Bruno Henrique. Ayrton Lucas teve bastante triangulação para aquele lado de lá, né? Foi o lado que o Flamengo mais utilizou e mais atacou, né, no primeiro tempo. Com Gerson caindo para aquele lado. BH, Ayrton Lucas, de vez em quando o Everton Ribeiro também aparecia por aquele lado de lá. Thiago Maia também chegava por aquele lado de lá. Então era um lado muito forte do Flamengo. Teve alguns lances de perigo, né? No primeiro tempo, como o lance do Ayrton Lucas, que o Cássio fez uma excelente defesa. A bola na travessão, né, vamos dizer assim, do Everton Ribeiro. Outros lances aí também. Teve o chute de fora da área também do BH, né? No final do primeiro tempo, se não me engano. E o Flamengo não conseguiu abrir o placar. Logo no início do segundo tempo ali, o Flamengo consegue abrir o placar. Poderia ter continuado pressionando a equipe do Corinthians para tentar o segundo gol e dar uma tranquilidade na partida, né? Não foi isso que aconteceu. O Mário Jorge, ele preferiu, né, fazer a substituição após o Gerson sentir o pé ali, né, por causa da unha, alguma coisa assim. Preferiu sair, tirar o Gerson e o Pedro. O time ficou sem um homem de referência e perdeu o seu melhor jogador. Com a entrada de Gabi e Arrascaeta, o próprio técnico, Mário Jorge, percebeu que os dois não entraram na mesma rotação dos jogadores que saíram e, consequentemente, demoraram a entrar nessa rotação. O Corinthians começou a ganhar campo e começou a fazer o Flamengo recuar. O Flamengo recuando acabou tendo um lance aí que geralmente acontece, uma bola, um chute que acertou na mão do Léo Pereira, que
podemos dizer que foi um pênalti polêmico? Algumas pessoas vão dizer, mas eu vou dizer que foi pênalti, tranquilamente pênalti, né? Não tem nem que discutir sobre o pênalti ali, com a mão aberta ali, a bola bateu, a mão totalmente aberta ali, né? A bola bateu e Rossi raspou bem de leve na bola, né? Porque a bola foi meia altura. Então ali é um lance que dificilmente o goleiro pega. Então é aquilo, o Rossi é pegador de pênalti, não pegou, faz parte. Não pegou. E é aquilo, agora pensando no próximo jogo contra o Cruzeiro fora de casa. E o Tite agora, segunda-feira, já assume do Flamengo que essa derrota aí poderia dar aquele ápice ali pro Flamengo, aquele up para subir para a segunda colocação e já pensar no título, né? E uma possível derrota do Botafogo diante do Fluminense, que a vantagem iria para 6 pontos e agora está em 8, né? 8, podendo voltar para 11 pontos caso o Botafogo ganhe o clássico, né? Dessa vez eu vou torcer pro Fluminense. Dessa vez, só. Porque na final da Libertadores vai ser Boca Juniors. Bora, tamo junto. Deixe seu like e a tua opinião também. Vambora.